Olá, estou aqui de volta. Estamos aqui de volta, né? Estamos retomando a nossa live, que com uma hora termina é, caindo. E a gente está retomando aqui agora com o nosso tema racismo. Eu vou caminhar para as considerações finais desse tema tão interessante, tão gostoso de ser discutido e tão importante para nós conscientizarmos a nossa sociedade da necessidade de nós sermos engajados nessa luta contra essa profunda injustiça, né, social que acontece em nosso país e mundo afora também. Eu vou convidar o meu amigo Joane para nós caminharmos as considerações finais. Antes vou registrar aqui, fazer alguns registros uh, de alguns registros aqui, para em seguida nós finalizarmos. Bom, eu quero aproveitar e registrar aqui hoje, como eu estava na condição. Olá, Joane, tudo bem? Olá, querido. Já tomando aí, né? Eu digo Não, eu assim estou que te hoje. escutando aqui e eu gostei muito Oi? da linha do tempo que você fez. A sua explanação, eu estava aqui viajando aqui na história e estava encantado pela linha do tempo que você traçou, contextualizando os aspectos históricos que influenciaram esse pensamento de hoje. Então, assim, foi uma explanação bem acessível para toda a população e um público a quem interessa acessar esse conhecimento. Então, essa uma didática de modo bem O acessível, desafio, né? eu curti muito essa. E isso é um desafio, sim, e a didática, os termos utilizados e a maneira de explicar justamente consegue chegar ao público e tanto interessa a gente, né? Então, assim, gostei muito, estou aqui encantado, aqui viajando na sua explanação, tá bom? Vamos lá, quero te ouvir mais. A ideia é tornar o mais acessível possível, meu amigo, porque eu tenho dito que esse debate precisa sair dos ambientes acadêmicos e adentrar o mais urgente possível ao cotidiano das pessoas. Eu só acredito numa mudança de verdade quando houver mudança de mentalidade, e a mudança de mentalidade traz a mudança de comportamento. E por isso que é tão desafiador, né, esse debate. Eu digo assim, é um tema tão discutido, amplamente discutido, sobretudo na nossa universidade, que é a Unilab, a Universidade Federal do nosso município, mas eu digo sempre que o desafio de nós, professores, é tornarmos esse debate algo mais palatável ao conhecimento da grande massa, da grande sociedade. Então, foi com esse objetivo que eu busquei trazer esse debate neste momento, para nós fazermos com que esse conhecimento histórico, né, as pessoas terem noção de onde nasceu isso, né, que a condição que o Sim, negro claro. não é inferior ao branco e que esse discurso de superioridade foi construído ao longo da história para justificar o controle de um segmento social sobre outro. E que, é claro, para solidificar, Joane, esse discurso, vem aquelas frases que eu pontuei lá no início, né? Seu cabelo é ruim, né? Olha, fulano é bonito, apesar de ter o cabelo ruim, cabelo duro. Essa fala, ela comumente está no cotidiano, né? E as pessoas muitas vezes reproduzem, sem muitas vezes terem consciência de que elas estão sendo racistas. Porque o racismo, ele foi Uhum. tão bem instalado na mentalidade da sociedade que se reproduz no cotidiano, por vezes, pessoas que nem se sentem racistas, mas elas reproduzem. E aí, mais ou menos, eu digo, não é uma doença social que acomete apenas a população branca, acomete, sobretudo, a população negra. Porque o racismo, né, e o propósito da elite branca que controlava o nosso país naquele momento, para poder conseguir fazer dar certo o seu projeto de controle, era preciso convencer a população, que era a grande maioria a população escravizada, a sua condição de inferior.
E para convencê-lo à condição inferior, cristalizaram através de diversas frases, falas, atitudes, posturas, condições colocadas. Por isso que tudo que vem do comportamento da história do negro era visto como inferior. Obviamente que, diante desse cenário, quando a gente observa hoje o jovem, a criança negra, negro, rejeitando a condição de negro, a gente para e olha e fala, olha, isso tem a ver com aquilo que aprendeu-se historicamente. Nós podemos avaliar as bonecas. Durante quanto tempo Sim. as bonecas que eram produzidas e comercializadas eram bonecas brancas, loiras, como se não existisse criança negra com referencial de beleza e de estética negra. Isso tudo foram construções, né, que foram, ao longo dos anos, educando essa sociedade para pensar dessa forma. Né? E aí o meu amigo José Marcelo, nosso colega José Marcelo, professor, disse assim, que a arma do opressor é a mente do oprimido. E é exatamente isso, José Marcelo. O opressor criou um discurso, criou uma verdade supostamente científica para controlar a população negra. Isso perpetuou ao longo dos anos, Exatamente. ao ponto de hoje ainda, muitos ainda acreditam que, de fato, o branco é superior ao negro. Que o branco Nina Rodrigues tá aí, né? que é belo. Oi? Nina Rodrigues, Oi? né? O Nina Rodrigues, entre outros tantos que se colocavam no lugar da ciência, mesmo já no século XX, né, Joane? Já no século XX. Sim, sim. Né? Essa teoria que ganhava corpo de ciência fortalecia a ideia de superioridade branca sobre o negro. E se você observar, por vezes, nós observamos nomes de instituições, de praças, de ruas, com essas figuras. Ou seja, cultuamos essas figuras, que quando você vai olhar a história dela, é uma história que não produziu nada de bom, né, de benefício para o desenvolvimento social da população brasileira. Né? Como nossa amiga a secretária de Educação, Rajoyce, aqui, tivemos a educação eurocêntrica, onde o centro, né, o referencial era a Europa. E por isso nós buscamos ler o mundo de forma eurocêntrica. Né? Quando você observa alguém dizer que negro lindo, que negra linda, dá a impressão de que não é comum a negra e o negro ter beleza. A gente não ouve ninguém dizer que branca ou que branco lindo. Não é isso mesmo? Enfim, eu quero aproveitar a Joane aqui, que está caminhando para o final da nossa live, para registrar alguns amigos que estão aqui conosco, né? O meu amigo Paulo Mota, companheiro de partido também, né, do nosso PT em Salvador. Meu amigo Carlos Magno, né, de toda a comunidade do Paranaense, amiga Lene também, né? Meu amigo Eutácio, Marilene Botelho, minha amiga, forte abraço, Marilene Botelho. Gosto muito de você, você é uma grande guerreira, né? E juntos vamos avançar, né, e conseguir conquistar o que você tanto deseja nesse momento. Rita Moura, professor Luiz, que vai estar comigo aqui, né, numa live falando sobre o mundo do trabalho, oportunidade de trabalho nas próximas semanas, ou quinta ou na próxima semana. Minha amiga Laís Souza, Eliezer Santana, presidente do meu partido, também secretário de governo de São Francisco do Conde, também conosco interagindo, participando aí também, fazendo comentários. Nívia Santana, Regina Rocha, Rosane Conceição, Simone Machado, Nino Santos, Ademilton Gonçalves, Isa Borges, minha amiga Isa Borges, Zélia Borges, o Wallace, nutricionista que esteve comigo contribuindo na semana passada, Iva Silva, Cidriane, minha amiga Cidriane, da comunidade de Socorro, Ronaldo Marques, meu amigo Ronaldo Marques, né, também conosco contribuindo, Wagner Viana, participando conosco também, meu amigo Wagner, Vanderléa Santos, da comunidade Santo Estevão, forte abraço, minha amiga Vanderléa, Celita Bispo, também participando conosco, Thaís Mota, minha amiga Thaís Mota participando, Rosimeire Silva, também participando, minha amiga Rosimeire, Luiz Cláudio, também da comunidade da Muribeca, também participando, meu amigo e nosso colega, Diego Gomes, também meu amigo Diego participando conosco aí, Luciana Amaral,
Josete, Márcia Valadão, minha amiga Márcia Valadão e comunidade do Caíque também participando aí conosco. Paulo Souza, Renivaldo Silva, Adriana Nogueira, minha amiga Denise Ramos, né, nossa amiga de luta, de batalha e de militância, né, Joy? Uhum. Érica Lima. Estou observando aqui. Minha amiga Cida Amorim, Sara Santos, meu amigo Luan Menezes, também amigo e companheiro de militância nosso, Caliane, Virgínia dos Anjos, Tiago Sacramento, meu amigo Tiago Sacramento, um forte abraço a você, minha amiga Lorena também, meu amigo Thierry também, forte abraço. Anailton, meu amigo Anailton, nosso colega, grande parceiro, também já esteve comigo em 2 lives anteriores também, que contribui muito com suas lives. Estarei com ele também, parece que é dia 22, fazendo uma live discutindo sobre educação, grande parceiro. Minha amiga Suane dos Anjos, grande parceira, grande amiga também, parceira de uma caminhada. Jodilma Alves, nossa amiga Jodilma, que tem cumprido uma missão tão importante que defesa os animais, né? Grande parceira, que a gente se orgulha muito do trabalho que faz. Além de como educadora, obviamente, né? Marilúcia Calmon, Geisa Bonfim, minha amiga Fátima Almeida, na Muribeca, Luiz Professor, nosso amigo que vai estar conosco aqui nas próximas semanas, Saulo Jorge, minha amiga Mariana Macieira também, Joelson Machado, tem uma galera, viu, Joane? Momento de merchandising aqui. Minha amiga Néa, Joviana Queiroz, nossa amiga Rosane Bispo, Dani Reis, nossa amiga Rajóis, que eu apontei anteriormente, minha amiga Tânia França, nossa amiga parceira, companheira também que está aí conosco, né? Nando de Saporinho, meu amigo Nando, que está aí conosco, um forte abraço, obrigado pela presença. Ana Paula Amaral, minha filha, militante, viu, Joane? Militante que chega firme, né? Que fez assim, me deu o maior orgulho a semana passada, quando eu estava vendo. Aqui agora é o pai babando a filha, viu? Vi um texto que ela publicou, né? Justamente debatendo sobre o racismo, que eu achei fantástico. Fiquei muito orgulhoso, feliz da vida em ver que deu certo, obviamente, né? Todo esforço na caminhada pela criação, mas também o Não esforço poderia ser dela própria, diferente, né? em buscar conhecimento, estudar e se colocar diante do mundo de maneira tão crítica, tão firme, combatendo esse grande mal que afeta a sociedade. Te amo, minha filha, você é um grande orgulho. Você também, meu filho André, também já militante com 13 anos, para não ficar com ciúmes. Adeilton também participando conosco, Joyce Alves, Lícia Pereira, nosso amigo José Marcelo, que já pontuei, né? Minha amiga Ana Cláudia Fontoura, forte abraço, minha amiga. Elienay, grande amiga querida Elienay, também presente. Né? Adailton Agra, né? Meu amigo Agra também presente, também militante das causas sociais, forte abraço. Cristiane da Muribeca, minha amiga Lu, forte abraço. Roneide, minha amiga Roneide Marques. Minha amiga Marta Marigata, né? Não posso deixar de falar o nome de Marta aqui. Léo Gomes, meu amigo Sidney também, que está aí acompanhando, Cida Amorim, Débora do Amor Divino, minha amiga Débora, minha amiga Dani Calmon, né? Também está aí conosco participando, interagindo também aí. Né? Minha amiga Rosa, forte abraço, Rosa. Minha amiga Rosânia França também. Gal Santana, tanto nome que a gente vai aqui trazendo, né? Pessoas que foram tecendo comentários que infelizmente não deu para ler todos, gente, porque como hoje estava na condição de que estava conduzindo a discussão junto com o nosso amigo Joane, deve ver que não dá para fazer 2 coisas. Então, eu estou aqui apenas citando os nomes no final. Né? Meu amigo BA, né, também está aí. Luciana Ribeiro também, que está aí também conosco participando. Denise, Joélia, nossa amiga Joélia, grande figura, Joélia e Joane. Cosme da Rodeira, meu amigo Cosme. Quem não é da Rodeira? Cosme Enfermeiro, né, meu amigo Cosme. Rita Moura, né, minha amiga Marilene Botelho. Minha amiga Jainê Ribeiro, grande Jainê, que está aí na luta com o seu mestrado, né, que já está preparando a reta final aí para poder contribuir mais com a nossa cidade. Meu amigo Cláudio Saturnino, Iolane Monteiro, minha amiga Alexia, né, Neidinha e Ana Lu Vasconcelos. São alguns amigos que estavam conosco interagindo aqui. Jéssica Santos, minha amiga Jéssica, também está aí conosco interagindo aí. Denise Cordeiro, Vera Lima, meu amigo Neto, desejo melhoras à sua esposa Cel. Enfim, Alessandra Xavier, Andréa Xavier, enfim, uma galera, Joane, que está aí conosco Muita gente interagindo, né?
e falando sobre esse tema tão importante. Nosso amigo Luan disse que Lombroso foi o criador dessa teoria, né? Lombroso, entre outros tantos, né, daquele momento, que fomentaram essa discussão. Naquele momento, era o momento que as ciências vinham se colocando, no século XIX, né, vinham se colocando para o mundo como o porta-estandarte da verdade. E essas supostas verdades prevaleceram ao longo dos anos na vida da nossa sociedade, e ainda hoje nossa sociedade, por vezes, ainda reproduz. Minha amiga Rita Moura diz assim: os príncipes e as princesas dos contos, geralmente, nos livros, eram brancos. É isso mesmo, Joane? Como se a população negra não tivesse, e se a gente pegar na história do continente africano, lá não tivéssemos príncipes e princesas e reis, e rainhas e presidentes. Então, ao negro foi dado na história escrita, na história produzida nos livros didáticos, um lugar de inferior, de escravo. Você não se tinha, até determinado momento, produções historiográficas onde se mostrava a história, né, dos impérios e das sociedades africanas, onde você tinha também população negra ocupando lugar de poder. E, no entanto, mais recentemente é que nós estamos começando a perceber, fruto desses movimentos, dos movimentos sociais que lutam contra o racismo, fruto de iniciativas de jovens negros, como eu, como você, entre outros tantos, que passam a se dedicar a este tema para ajudar a sociedade a enfrentar essa grande doença social. Forte abraço também ao meu amigo Pedro, né? Nossa amiga Luana Santos também fazendo comentário aí. Enfim, tantos amigos que estão conosco. Meu amigo José Augusto, meu amigo Rasca também está aí presente conosco, né? Ele fala: quanto mais o ser humano, o ser é enfraquecido, ele fica vulnerável. Isso é que a sociedade branca tentou e tenta fazer, né? Ou seja, o racismo é um instrumento, quanto mais ele é perpetuado, ele fortalece a dominação branca sobre a população negra, né? Dando ao negro esse estereótipo, esse lugar inferior. Meu amigo Joane, fica à vontade. Não. Estou falando, fica à vontade. Se quer apontar alguma coisa, a gente pode fazer considerações finais aqui. Quero te parabenizar, Marivaldo. Você conseguiu essa explanação, essa linha do tempo, né? Então, chegou para mim e para todos que estão nos assistindo. Então, foi muito importante trazer essa linha do tempo com alguns aspectos históricos de maneira muito crítica e conseguindo relacionar com o nosso cotidiano. Isso foi muito importante. E quando você fala também das ciências, né, que foram promotoras, que promoveram o conhecimento do racismo, e quando eu vejo assim, que todo esse conhecimento, essa ciência, foi legitimado pelas grandes universidades, né? As maiores universidades, na França, na Inglaterra, em todo o mundo, foi legitimado. E quando você falou do darwinismo social, né? E quando eu penso, inevitavelmente, em Nina Rodrigues, que ele defendeu e escreveu, né, como referência na saúde, por exemplo, que os processos cognitivos do negro é inferior ao do branco. Inclusive, ele propõe, né? Trazendo aí um lastro no pensamento de Darwin, né? Da superioridade, da evolução, né? Que é depender da formatação do crânio. Você tinha, então, um sujeito superior, né? Mais inteligente, exatamente, mais inteligente. O negro não tinha capacidade. Então, Marivaldo? Observe que esse sentimento ele está de maneira enviesada na mentalidade das pessoas quando fala o preto burro. Sim. É interessante, inclusive, que ele propõe, né, que seja revisto o Código Penal brasileiro para que fosse... Porque ele dizia que era injusto, né, ter a mesma penalidade para o branco e o negro, porque o negro não tinha capacidade. Era inferior. Então, o Código Penal tinha que ser diferente para o homem negro, porque ele não tinha essa capacidade como o homem branco. Querendo naturalizar a inferioridade, né? Não, era um conhecimento de fato legitimado pelas grandes universidades, né? Ele estava à frente disso. Então, como essa influência chega até a gente hoje com brincadeiras, com pequenas atitudes,
né? E como as famílias influenciadas com esse pensamento tentam distanciar, né, desses traços negros. E é comum, até algum tempo, a gente percebia, por exemplo, que dizia assim: ah, vai namorar um menino branco para limpar a família. Ou uma menina branca para limpar a família. Exatamente. A chamada hierarquia, né? É a hierarquia de cor, né? E hierarquia Aquela racial. concepção do... Né? E assim, interessante que essa construção social, ela está muito forte ainda na mentalidade da sociedade. Né? E é interessante, João, quando a gente traz, por exemplo, eu gosto muito de casar esses exemplos que você traz da história com coisas do cotidiano. Quando você pega o jogador de futebol, né, o artista, enfim, você vai começando a perceber os traços dessa mentalidade que ainda muito marcam, né, uma sociedade que nós vivemos. Interessante dizer que essa ciência, como você bem pontuou, né, que lá atrás subsidiava essa mentalidade, e sobretudo do século XIX para cá, e ao longo do século XX ela foi ganhando força, na primeira metade do século XX, ela hoje já foi totalmente desmentida. A ciência atual diz que o que se falava lá atrás era equívoco. Né? O pensamento do Nina Rodrigues, por exemplo, que dá nome ao nosso instituto, né? Aqui, o Instituto Legal aqui da Bahia, simplesmente era um pensamento equivocado. Né? Essa história, né, do tamanho, né, da caixa craniana, tudo isso era um equívoco, lastreado num pensamento racista. Pensamento racista. A ciência de hoje diz que não existe diferença entre brancos e negros quando se fala da parte biológica, do corpo humano. Né? Não existe diferença. Existe uma única espécie, que é a espécie humana, e não raças humanas. Nós temos aqui nossa amiga Bruna Palmeira também falando aqui, fazendo comentário. Né? Sara tecendo comentários. Enfim, Carlos Xavier também fazendo comentários aí. Ferdinando também fazendo comentários, parabenizando a nós por esse debate de hoje, Joane. Mas eu acredito que esse tema ele não se encerra neste dia. A gente vai ter outros momentos para essas discussões. Eu costumo dizer que o lugar de combater o racismo é em todos os lugares que nós identificarmos sinais do racismo. E aí eu acredito que as redes sociais é um ambiente estratégico para nós nos colocarmos, né? Porque aí a gente vai também fazendo esse tema ganhar corpo e chegar a outras pessoas. Mas eu diria que também as instituições são espaços desse protesto. Né? O Ministério Público, quando nós identificamos qualquer ato racista, ele deve ser provocado a se posicionar. Né? O Poder Judiciário, a polícia, que, por vezes, algumas figuras dela tomam, né, por ter uma tradição de formação racista, tomam atitudes racistas, e aí vale dizer que nem todos os policiais tomam atitude de violência e são racistas, mas é importante que ela também seja provocada a agir dentro da lei, né, no sentido de combater este grande mal que afeta a nossa sociedade. Né? E é um crime inafiançável, né, Marivaldo? Você falou uma coisa, Johnny? E racismo é um crime inafiançável. O racismo é um crime inafiançável, exatamente. Exatamente. Sim, teve na Lei 7.716 de 89. 89. E o pior então, tem um pouco mais de 30 anos que isso. Muitas pessoas que praticam no dia a dia não têm noção, né, de que é um crime inafiançável. Né? E que é um crime que faz perpetuar, né, esse modelo de sociedade injusta e desigual que nós vivenciamos ainda hoje. Certo? Então, que a nossa luta contra esse grande mal, eu sempre digo, essa grande doença social que nós temos, nós vivenciamos, precisa ser constante. E que a gente possa cada vez mais repensar quando nós ouvirmos aquelas falas que eu falei lá no início. A questão da beleza, a estética, a questão de quando a gente olha na rua e tenta encontrar um suspeito de quem pode ser ladrão.
né? Quando a gente ouve a expressão mercado negro, o que é que a gente pensa? Essa expressão ela foi cunhada para referenciar algo ilegal, ruim. Assim como a capoeira lá no passado, Johnny, você bem sabe disso, a capoeira lá no passado era vista como arte marginal. Era Marginal. proibida por lei a prática da capoeira. A polícia, ó. A polícia na rua pegava e agredia, prendia, porque essa é uma tradição, é uma arte da população negra. Enquanto que Uhum. as artes marciais, né, da população branca, né, e oriental, elas eram cultuadas. Mas hoje nós temos presenciado um avanço, uma mudança desse aspecto, né? A capoeira tem cada vez mais adentrado o espaço das escolas como uma arte, né, que é uma tradição da população negra que precisa ser valorizada e uma arte que também ajuda muito na saúde do sujeito. É isso mesmo? E aí, quando nós observamos a expressão magia negra, é uma expressão cheia de pensamento racista. E a magia negra se refere ao quê? Refere-se a uma expressão religiosa e tradição cultural da população negra. Quando você ouve falar magia negra, vem ao pensamento algo ruim ou bom? Né? Quando alguém diz, olha, você está na minha lista negra, essa lista é uma lista positiva ou negativa? São expressões que foram formuladas, gente, ao longo dos anos e foram instaladas no cotidiano. E a nossa sociedade foi sendo educada para acreditar que tudo que vem do negro é ruim. Olha, quando você ouve a ovelha negra, e tem uma música, né, do Edson Gomes que fala da ovelha negra. O que é a ovelha negra? O que é a ovelha negra? Né? Então, essas expressões foram cada vez mais, e obviamente que elas estão na boca popular, mas elas nasceram de um ambiente, né, construído pelas elites e ganhou corpo de ciência. Né? É importante falar aí do Nino Rodrigues, do Lombroso, entre outros tantos cientistas que traziam esse debate, essa verdade do negro como inferior, como algo que ocupava o lugar da verdade. E por longos anos as pessoas acreditavam dessa maneira. Ocorre que isso já foi suplantado. A ciência já sabe hoje que naquele momento havia um pensamento equivocado. Portanto, quando a gente insiste com esse pensamento lá do século XIX, é um sinal de que nós somos limitados, atrasados, que nós não temos noção do que a ciência hoje fala. E que, portanto, precisamos nos atualizar, precisamos respeitar o que a lei diz hoje, né, que a lei hoje estabelece igualdade entre todos. E que, por isso, nós não podemos olhar para uma expressão racista, olhar para um ato de racismo nas ruas e nos calarmos e cruzarmos os braços. Nós precisamos, né, nos posicionar, seja denunciando, seja interferindo, né, e trazendo o princípio da justiça e da igualdade, seja se colocando na contramão desse pensamento e dessa doença social que, infelizmente, subjugou ao longo da história toda uma população negra que hoje representa mais de 50% da população brasileira. E se nós observarmos a história do poder neste país, né, nós temos uma história de poder público ocupado pelos brancos. No dia que nós aumentarmos esta consciência, nós começaremos, então, a cobrar daqueles que ocupam o espaço de poder no Brasil, né, além de um espaço maior da população negra participando do espaço de poder, mas medidas concretas que possam, de fato, promover essa igualdade que tanto lutamos e desejamos. Eu mando um abraço para o meu amigo Alcimar, minha amiga Alicia, Wallace, meu amigo Jonathan, minha amiga Cinélia também, que está aí participando, né? Nosso amigo Adailto Agra, já apontou aí anteriormente, né? Entre outros amigos que são minha amiga Jussara, Sueli também, que está aí, todos participando desse debate tão importante para a nossa vida. Johnny, eu te agradeço
por ter aqui comigo me ajudado a mediar essa discussão, né? Tão importante para a vida da nossa sociedade. Eu acho que a gente precisa ter outros momentos falando sobre esse tema, né? Um tema que, às vezes, incomoda alguns que guardam no seu interior as raízes mais profundas do racismo. E as pessoas falam, esse é um tema que é tão bobagem, não tem racismo no Brasil. É o mito da democracia racial, que fora criada no nosso país, é isso mesmo, também pelas elites, e por vezes dando braços na ciência, a ideia de que no Brasil não havia racismo, isso era coisa dos norte-americanos, né, que se dividiam lá entre norte e sul, né, e maquiando essa perversa doença social que existe em nosso país, né? Negar o racismo é colaborar para a permanência dele. Quando você fecha os olhos e diz que não existe racismo, você está fechando os olhos dizendo que tudo isso que perpetuou até então em nossa sociedade, essa diferença de tratamento por parte do Estado brasileiro, por parte do poder instituído nas instituições mais diversas, que tudo isso está correto. Quando você olha para as favelas, enxerga, é importante só para a gente finalizar, quando você olha para as favelas e percebe a população negra, na sua grande maioria, ocupando, é importante lembrar que aquilo é fruto de uma ação do Estado brasileiro no século XIX, quando finalizou a escravidão, mas tirou da população negra todo o direito, todo o acesso à moradia digna, a condições de trabalho, a um sistema produtivo que pudesse dar a ele a mesma condição que a população branca teve. E só enfatizando mais uma vez, os brancos que para aqui vieram trabalhar tiveram essa condição, os negros não. Os brancos foram trazidos para o Brasil para trabalhar, sobretudo no século XX já, foram trazidos para o Brasil com um propósito da elite brasileira, que era eliminar a população negra do Brasil e embranquecer a população, né, nesse processo de miscigenação, e como você muito bem pontuou, meu amigo, embranquecendo a população e apagando com isso a população negra, essa população que construiu esse país, que construiu esse país com sua força de trabalho e suas inteligências, as múltiplas inteligências. Se nós observarmos o Brasil de hoje, é impossível nós negarmos a riqueza, né, a inteligência, os diversos saberes da população negra. Se nós observarmos em todos os campos, não apenas das artes, né, em todos os campos, as artes é um desses, em todos os campos, tem uma intensa participação da população negra ajudando a construir esse país. Agora, infelizmente, a nossa elite fomentou visibilidade somente para um segmento. E, por isso, os livros didáticos, produzidos e bancados com dinheiro do poder público, davam visibilidade apenas ao branco. Uma história eurocêntrica que só mostrava o branco na condição de quem dominava, de quem era o senhor, a sinhazinha era o senhor de engenho, e o negro na condição de quem era o escravo, subjugado. E pior, na história dos livros didáticos, não mostrava em momento nenhum as lutas de resistência, as negações que os negros que eram escravizados promoveram ao longo da história ao sistema escravocrata. Ou seja, dando a impressão de que ao longo da história a população negra foi escravizada e aceitava tranquilamente, de maneira passiva, como se não tivesse espírito de luta. Então, nossa obrigação hoje, enquanto educadores negros, pessoas que ocuparam espaços, né, da ciência, espaços de saberes, e que a gente tem esse conhecimento histórico, nossa obrigação é compartilhar com a sociedade, trazer à nossa população, ao nosso povo negro, o orgulho o orgulho de si próprio, da sua estética, da sua memória, porque a memória do povo negro não é apenas a memória de escravizado.
certo? O povo negro tem uma história e uma memória, sobretudo no continente africano, grande e rica, que, infelizmente, ainda são poucos os livros e poucos espaços que a historiografia produz para apresentar e mostrar para a sociedade. Mas é a nossa luta cotidiana que vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais população negra participando de espaços de poder, no espaço da TV, né, nas mídias, nas múltiplas mídias, e assim possamos romper com esse modelo que nós temos hoje, em que, por vezes, a gente ainda estranha quando percebe algumas expressões racistas, né, como a do atual presidente, que disse na sua campanha eleitoral que numa comunidade quilombola os negros que ali estavam, eles pesavam por arrobas, né, tentando ali referenciá-los como animais, né, como animais que ele entendia ser, né, expressão pura do pensamento racista, tá certo? Joane, muito obrigado. Te agradeço aí pela parceria. Agradeço a todos vocês que participaram conosco até agora dessa live. Dizer que na próxima quinta-feira nós voltamos com mais um tema extremamente relevante para todos nós, para toda a nossa sociedade, sobretudo para a nossa cidade. Ok? Obrigado. Gratidão. Muito bom escutar, querido. Ok. Muito obrigado. Tá me ouvindo? Cortou um pouco, Joane. Você estava falando alguma coisa e cortou. Então, só uma consideração. Nós, especialmente que incide sobre a realidade da população negra e vai contribuir também essa discussão para a formação de um novo cenário, né, para a formação de crianças, adolescentes, jovens e adultos, para o fortalecimento do reconhecimento identitário e orgulho e reconhecimento da sua estética. E, para além disso, Marivaldo, como você trouxe um apanhado histórico de maneira bem didática, né, e acessível a todos, como eu falei anteriormente, tem uma autora, Djamila Ribeiro, e que ela diz que, assim, que as pessoas brancas precisam compreender os mecanismos pelos quais o racismo opera, porque elas podem reproduzir o racismo por acreditarem que estão imunes, né? Talvez por ter um filho negro, um marido negro, porque isso não isenta de reproduzir o racismo. Por naturalizarem, né? Tentarem naturalizar. Exatamente. Exatamente, porque o racismo ele se expressa de mil formas. E uma das formas é a ausência da expressão, é a ausência dessa figura em diversos espaços. Então, é importante também que nós negros, né, mas eu digo os brancos, na verdade, ou os não negros, que antes de falarem que eu não sou racista, eles se perguntem o que eu faço para combater o racismo. Então, desde já, parabéns pela proposição, pela reflexão. Foi uma aula maravilhosa. Eu fiquei encantado aqui de escutar. A ideia era exatamente começar a fazer aquelas frases para levar as pessoas à reflexão, né? Até que ponto o racismo é coisa do outro? Né? Exatamente. O racismo é coisa do outro. É do branco que tenta dominar o negro e subjugar o negro. O racismo está na sociedade. E nós só conseguiremos combatê-lo quando a gente tiver consciência de que ele foi instalado no cotidiano e que, por vezes, nós reproduzimos na linguagem, na expressão, no sentimento, né, no olhar. Quando nós damos validade a essas falas que foram cristalizadas no cotidiano, né? Expressões que subjugam o negro e colocam ele na condição de inferior. Quando nós perpetuamos esse princípio de que as características físicas do negro são feias e que estão ligadas à inferioridade e, por isso, supervalorizamos as características físicas dos brancos como se fossem os belos. Quando nós nutrimos esses sentimentos, quando nós olhamos para as tradições culturais do negro e olhamos como coisa do capeta, nós estamos fortalecendo o pensamento racista. Perfeito. Que todos nós possamos levar essa reflexão para o nosso dia a dia
e, com isso, mudarmos de verdade. Mudarmos a mentalidade, né? Entender que essa foi uma estratégia do opressor europeu, Sim. que utilizou para subjugar e controlar a grande massa negra que trabalhava e produzia riqueza para o país, produzia muito, sustentou Portugal durante anos e séculos, e depois sustentou a elite brasileira por anos, né? E, de certa maneira, ainda continua sustentando, porque deixamos de ter o poder jurídico da escravidão, mas o sistema continuou desigual, né? E a população negra continuou ocupando espaços não privilegiados, trabalhos menos remunerados, né? E por falta dessa condição social, e é importante dizer, só para a gente finalizar, por falta dessa condição social, eles ocupam os lugares marginalizados. Né? É importante trazer sempre isso, Johnny, porque a impressão que dá, por vezes, conversando com algumas pessoas de mentalidade racista, é que eles acham que por obra da natureza, a população negra está numa condição de inferior. E, obviamente, que não tem nada a ver com a natureza. Né? Esse discurso que a ciência sustentou lá atrás é um discurso equivocado. Equivocado. Isso é obra das instituições, da política, é obra do Estado que mantém isso nos seus braços. Tá certo? Muito obrigado, um forte abraço. Boa noite a todos também. Um abraço, querido. E até a próxima quinta-feira. Obrigadão. Um abraço. Pessoal, muito obrigado a vocês. Até a próxima quinta-feira, às 19 horas, com outra live, com uma grande discussão nossa, com um novo tema também. Temas que são sempre de grande interesse da sociedade, tá bom? Obrigado a todos que acompanharam até esse momento agora. E vamos compartilhar esse debate, vamos nos posicionar, vamos combater o racismo com atitudes concretas, né? Refletindo aí uma série dessas frases que eu pontuei aqui, né? Que infelizmente ainda é reproduzido muito no dia a dia, e volta e meia a gente escuta dizer, né? A história do cabelo ruim, cabelo bom, a história da questão estética, né? A questão da marginalidade, tudo isso é fruto do racismo que ainda permanece no nosso meio, tá bom? Forte abraço e boa noite a todos nós, a todos vocês.